Fevereiro 12, lendo a história de Deus. Êxodo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim, você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e roscas amassadas com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça-os dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois, traga Arão e os filhos dele à entrada da tenda do encontro e lava-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado ao turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhes pertence como estatuto perpétuo. Então você ordenará a Arão e os filhos dele. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, ponha um pouco de sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um pouco dos carneiros sobre cuja cabeça Arão e os seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e faça aspersão com ele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lava as vísceras e as pernas e coloque-as sobre a cabeça e sobre as outras partes. Depois, queime o carneiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro carneiro. Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o no lóbulo da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue ao redor do altar. Então, pegue um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e as suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Então serão consagrados ele e as suas vestes, os seus filhos e as vestes deles. Tire desse carneiro a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e a coxa direita. Este é o carneiro da oferta da ordenação, do resto de pães sem fermento que está diante do Senhor. Apanhe um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida diante do Senhor. Depois, pegue-os de volta das mãos deles e queime os pães no altar, em cima do holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o diante do Senhor como oferta movida. Esta parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e aos seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas como estatuto perpétuo pelos israelitas, a Arão e aos filhos dele. É a contribuição que lhes farão dos seus sacrifícios de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes dele, para que as vistam quando forem ungidos e ordenados.
O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne em um lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e os seus filhos deverão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles comerão dessas ofertas, com as quais se fez expiação para a ordenação e a consagração deles. Ninguém mais poderá comê-las, porque são sagradas. Se sobrar carne do carneiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e dos filhos dele, faça durante 7 dias tudo o que eu ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer expiação. Purifique o altar fazendo expiação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça a expiação pelo altar, consagrando-o. Então, o altar será santíssimo e tudo o que tocar nele será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá de sacrificar continuamente sobre o altar. Todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça 1/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas e 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como as apresentadas pela manhã. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração a geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e os chifres, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. Use madeira de acácia para fazer as varas e revista-os de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração a geração. Não ofereçam nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Essa expiação anual será realizada com o sangue da oferta para expiação pelo pecado de geração a geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da expiação. O Senhor então disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de trazer ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com meio ciclo, com base no peso padrão do santuário, que tem 20 geras. O meio ciclo é uma oferta ao Senhor. Todos os recenseados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que meio ciclo, quando apresentarem a oferta ao Senhor como expiação pela vida deles. Receba dos israelitas o preço da expiação e usa-o para o serviço da tenda do encontro.
Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas para fazerem expiação pela própria vida. A bacia de bronze. O Senhor então disse a Moisés: faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchi-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um estatuto perpétuo para Arão e os seus descendentes de geração a geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um hin de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que tocar neles se tornará santo. Unja Arão e os seus filhos, e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção, de geração a geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. O incenso. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do seu povo. Êxodo 31. Bezalel e Aholiabe. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei Aholiabe, filho de Alzamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a você: a tenda do encontro, a arca do testemunho e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos servirem como sacerdotes, o óleo da unção e incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito como eu lhe ordenei. O dia de sábado. O Senhor também disse a Moisés: diga aos israelitas: vocês deverão guardar os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração a geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias
qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de completo descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado de geração a geração, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. O bezerro de ouro. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Abandona o furor da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que a sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez que os israelitas a bebessem. Ele perguntou a Arão: Que faz esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: Não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando-o objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse:
Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também lhes ordenou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade à outra e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão, de modo que ele os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer expiação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, do contrário, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim, o Senhor feriu o povo com uma praga pelo que fizeram com o bezerro feito por Arão. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.